Por que que homens se esforçam tanto para gostar de mulheres? Opa, será mesmo? Vamos ver aí a opinião do Humberto, né, que é um psicólogo, ele vai apresentar ali, pelo que eu entendi, um psicólogo, tá? Não vi o vídeo na íntegra, vou assistir com vocês, mas pareceu interessante no início. Vamos ver a opinião dele e também o quanto que o que ele vai dizer é ou não problematizado por muitos, tá bom? Como eu disse, eu não assisti o vídeo na íntegra, mas eu vi o comecinho, então eu quero saber aonde que ele vai, tá? E aí, com base nisso, eu vou passar, né? Fazer a minha opinião aqui para vocês, tá bom? E é claro que a minha opinião também é muito importante numa coisa que é o ensino do inglês, cara. Não perca a oportunidade. Vagas abertas aí agora para turmas de julho, individuais e em duplas, tá? Então o WhatsApp tá na tela. Aprenda o inglês com o professor Léo aqui, um dos grandes inscritos aqui do canal e grande colaborador, tá bom? Vamos ver então o que o Humberto tem a dizer sobre esse esforço para gostar de mulher. Por que que homens se esforçam tanto para gostar de mulheres? Porque a gente busca a única validação que interessa, que é a de outros homens. Isso é histórico, é um fenômeno social e psicológico. Eu sou Humberto, sou psicólogo e faço conteúdo sobre saúde mental. Nesse livro aqui, A História da Virilidade, volume 1, ele mostra um pouco do processo histórico que isso acontece. No livro eles colocam uma perspectiva que a educação dos homens era feita por outros homens, e os valores ensinados eram baseados em violência, em comando e hierarquização. Da infância até a adolescência, esses projetos de homens sempre tinham que ficar calados frente às ordens dos homens mais velhos. Através desse modelo educativo por meio da ordem, quem se calava e obedecia a esses comandos acabava virando homem de verdade, conquistando mais poder, respeito e espaço dentro da sociedade. Dentro desse processo, existia um local específico para os homens se reunirem, chamado Adreion, ou em tradução, Casa dos Homens. Nesse espaço, os homens debatiam, brigavam, discutiam, faziam as pazes, falavam mal de outras pessoas e de outros grupos sociais, bem parecido com o boteco de hoje em dia. Mas a Casa dos Homens daquela época servia principalmente para manter a hegemonia do homem sobre a sociedade, porque lá eram discutidas tarefas, ordens e instruções de homens para homens, ou seja, o que deveria ou não ser feito por um homem de verdade. Hoje em dia, a tal Casa dos Homens ganhou uma outra conotação por um autor francês chamado Daniel Wesley Lang. Para ele, a casa dos homens na realidade é uma metáfora. Nesse caso, um homem está num cômodo e ele precisa passar por vários outros cômodos até se formar um homem. Só que para passar por esses outros cômodos, existem outros homens que já passaram por ali. E eles têm as instruções de como passar para outros estágios para ser um homem de verdade ou não. E é assim que nasce a aprovação de homens para homens. Para ser considerado ou não um homem, tu precisa excluir qualquer coisa que é considerada coisa de mulherzinha por outros homens. Tá, e quem diz o que é ou não coisa de homem? Bom, isso é uma construção social, psicológica, sobre certos atributos que os homens historicamente foram construídos. Não chorar, não expor sentimentos, não conseguir se abrir, ter uma relação difícil com o seu pai ou com outras figuras paternalistas, cuidadoras do sexo masculino, ter somente a raiva e o ódio como emoções válidas que tu consegue expressar. Até questões mais básicas, como lavar a louça, ser uma pessoa minimamente higiênica. E é por essa validação masculina que outros homens acabam se calando frente a algumas situações de preconceito, de agressividade. Quando um cara escuta de um amigo um comentário totalmente homofóbico e acaba calando e consentindo com aquele comentário, mesmo não acreditando e não achando isso legal. Justamente se calar que vai manter essa validação, de homem para homem. Não confrontar situações de injustiça faz com que tu passe para outros cômodos e assim tu se torna mais homem perante a sociedade. Vamos lá, como eu imaginava, né, o Humberto ele trouxe um conceito interessante, uma coisa legal, e ao mesmo tempo problematizou uma coisa que não é para ser problematizada. Quando você começa a buscar justificativas, seja históricas ou justificativas sociais sobre um comportamento, eu acho extremamente, tá? Eu acredito nisso, eu acho extremamente perigoso você afirmar que tudo não passa de uma enorme e gigantesca construção social, esquecendo, por exemplo, que tem coisas que fazem parte do nosso comportamento e que só foram construídas socialmente porque elas podem ou não ser
natas, podem ser da nossa natureza, tá? Incluindo essa ideia de tribo, essa ideia de conjunto, né? Como ele falou, o Adrian, acho que algo assim, não me recordo o nome agora, né? Que é essa ideia da casa do homem, né? Pois bem, que ele comparou ao boteco ou coisa assim, esses ambientes, o clube do Bolinha, né? Aquela coisa, aquela ideia super masculina desse conjunto e por consequência, né? Esse grupo ele vai às vezes buscar coisas que eles têm em comum e por aí vai. Qual que é o grande erro dessa análise quando a gente começa a problematizar demais esse aspecto, a criar uma ideia de que, ah, não, olha só, os homens, eles unidos, eles fazem um ao outro pensar apenas em raiva, em sentimentos assim assado, e que você não pode demonstrar sentimento por causa disso, disso, daquilo e tal. Sendo que, na verdade, o que acontece mesmo, né? É que existem formas diferentes de você interpretar esse conjunto. Você vai encontrar homens que formam um grupo que o conceito não é o mesmo do outro grupo. O que temos, na verdade, entre os homens, que inclusive é uma das razões para não haver movimentos de fato políticos, né? Você não pode apontar que o movimento Red. Não existe isso, justamente por quê? Porque o masculino ele tende a andar com aqueles mais próximos a ele e geralmente esse grupo é pequeno, é seleto. E aí vai acontecer o quê? Vai ter o grupo de macho, né? Aquela coisa, o cara são todos machos escroto. Por quê? Porque eles são escrotos porque eles se identificam assim. Eles gostam daquela ideia, eles gostam daquele conceito. Assim como você também vai encontrar grupos de homens, né? Grupos, né? Do cara, do macho bonzinho, do cara bacana, do cara nerd, não sei o quê. Você vai encontrar diversas formas diferentes de se explorar esse conceito da masculinidade, cada um à sua forma. Então, eu acredito que no final das contas, você ter ali um norte, uma direção sobre o que é ser masculino, né? Não é exatamente você não gostar do pai, ter alguma questão assim, você ser um cara 100% raiva e ódio, sei lá o quê. Não, cara. O masculino também está muito ligado a um conceito do heroísmo, por exemplo, que é um conceito muito positivo, muito bacana, que por mais que, por exemplo, alguns aqui, né, a gente pode falar do Cavaleiro Branco, a gente pode falar do cara que se sacrifica e tudo mais como algo negativo, do tipo, olha só, o cara não entendeu a realidade e tá ali querendo salvar o Ocidente, né? Então tem todos esses contextos, mas que fazem parte, querendo ou não, da ideia da masculinidade, que pode ser que um não se identifique e outro se identifique. Eu não gosto de você pôr culpa na masculinidade. Eu acho isso tão feio, porque a gente raramente vai encontrar discursos que façam o mesmo sobre o feminino, né? Então eu acho realmente perigoso, tá? De verdade, né? Quando a gente pega a história, é legal você fazer um comparativo, entender, olha só como a história aconteceu e tal, mas esquecer aspectos biológicos para focar pura e simplesmente nisso e para no final achar um inimigo, eu acho isso um conceito ruim, tá? Ruim de verdade. Por mais que, como eu falei, eu até gostei do vídeo aí do Humberto, mas eu senti um pouco disso nele, tá? Não achei que. Eu não acho que para você ser masculino, você necessariamente vai ser um cara que vai excluir outras pessoas de outros tipos, né, de outras preferências. Assim, é muitos homens, inclusive, né, com esse aspecto do heroísmo acabam até mesmo se sacrificando e sacrificando os seus próprios valores em prol de valores de terceiros, né? A gente pode falar até mesmo da figura, né? Até o próprio feminismo tem um pouco disso, se você for para analisar, né? Então, em geral, é isso que eu enxergo na masculinidade, é essa diversidade. Eu enxergo muito mais diversidade e justamente esses grupos, né? Como eu falei, essas tribos, esses parças, né? Se fosse o caso lá do Neymar, né? Os parças do Neymar é o grupo dele. É a tribo que ele acredita e provavelmente todo mundo que tá ali concorda com a maior parte das ações dele, né? E estão ali, né, para apoiá-lo e etc. O meu grupo são as pessoas que se identificam comigo, né? Eu me considero um cara 100% masculino, né? E nem por isso eu tenho essas características todas. Eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara da paz, eu sou um cara que respeita muito, né, as preferências de qualquer pessoa, as liberdades individuais. Então, assim, é besteira, de verdade, é besteira você
achar que a masculinidade é alguma coisa que deva ser combatida, que deva ser diminuída para que algo aconteça. No fim, isso não vai acontecer, né? A tentativa existe, vai continuar existindo, você vai encontrar diversas formas de justificar isso, pegando dados históricos, pegando, né, livros, etc. Né? O próprio Coruja fala muito disso, né? O Coruja do Carvalho, ó, tem até uma coruja ali, ó, lembrei dele. Né? O Coruja do Carvalho ele fala, né, que realmente querem sempre destruir esses locais masculinos, né? Você não pode criar um conceito onde só homens fazem parte e tudo mais, né? Nas obras atualmente tem sido feito toda essa troca, né? Então você substitui o personagem masculino pelo feminino e por aí vai, né? Então existe todo esse aspecto e mesmo que, né, você destrua uma obra e acabe com o seu público-alvo, né? Você não entenda que seu público-alvo é o público masculino, né? Você vai lá e adiciona uma personagem feminina de uma forma forçada, enfim, né? Então, todos esses aspectos, na verdade, são uma forma de justamente diminuir as pessoas. Os homens, eles são pessoas, tá? Por mais que para alguns pareça um absurdo, né? Os homens, eles são pessoas, eles são comuns, eles têm seus problemas, eles têm dificuldade muitas vezes de falar ali os seus sentimentos. Eu imagino, sim, Humberto, que deva ser uma dificuldade maior aí no seu trabalho relacionado a isso. Mas se você acreditar pura e simplesmente que a masculinidade é um problema, tá? E que ela deve ser combatida de algum modo, você nunca vai chegar ao resultado final com esses homens, tá? Os homens eles vão se fechar cada vez mais, vai ser cada vez mais problemático e essa batalha, né, contra a masculinidade tende a ter um resultado muito desastroso, tá? Essa é a minha opinião, beleza? Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça aí de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e é claro, né? Tem interesse em ter aulas de inglês? Aproveita aí as turmas de julho, individual e em duplas, tá? Com o professor Léo, tá bom? O WhatsApp tá aí na tela. Tamo junto e até a próxima.